Sou Cileide, psicóloga, coordenadora do Projeto Evoluir e voluntária no Grupo GAFTA. Vamos falar um pouquinho hoje do terceiro passo, relacionado aos 12 passos para a recuperação, um programa de recuperação do AA, do NA, do MADA, do DASA, dos programas de autoajuda de anônimos. Para quem está nos ouvindo pela primeira vez, que está conhecendo o grupo agora, eu vou explicar um pouquinho o nosso trabalho. O GAFTA, ele é um grupo de apoio às famílias que sofrem com a questão da dependência química, com esse desafio. A dependência química ela é uma doença que atinge o dependente e os seus familiares. Os familiares, eles sofrem da codependência. A codependência, ela traz ansiedade, depressão, dificuldades de relacionamento. Nós temos reuniões semanais. Assim que tudo isso se normalizar, vocês podem, quem não conhece ainda, pode vir conhecer as nossas reuniões. Nós temos reuniões às terças-feiras, às quintas-feiras, aos sábados e aos domingos. Então, só fica sem tratamento quem não quer ajuda, né? Porque ajuda nós temos aí. O GAFTA, ele tem o objetivo de acolher, orientar e encaminhar. Então, as famílias, elas chegam, elas são orientadas e são encaminhadas para o tratamento que é adequado para cada situação. Então, existem situações que necessitam do acompanhamento psicológico, situações que necessitam do psiquiatra, situações que necessitam, inclusive, de internação. E aí nós fazemos essa avaliação em conjunto com a equipe. Somos uma equipe formada por profissionais psicólogos, terapeutas, nós temos também pessoas que são voluntárias, que nos ajudam demais para que esse grupo ele se mantenha e que as reuniões aconteçam. Qual que é o nosso método de trabalho? Nós trabalhamos com a base do amor e da disciplina. O que isso significa? As pessoas, elas participam das reuniões por amor, né? Então, assim, ninguém é forçado, ninguém é obrigado a nada. O que eu sempre falo é que, assim, no máximo a pessoa ela vem inicialmente meio beliscada, né? Só que depois ela entende que ela precisa daquele tratamento. Então, assim, às vezes a esposa, né, dá um beliscãozinho ali, olha, mas depois a pessoa ela entende. Às vezes a mãe dá um beliscãozinho que precisa, depois a pessoa ela entende. O codependente, normalmente, ele vem para a reunião por conta do dependente. Ah, eu vim aqui por conta de tal pessoa. E ele vê que ele precisa do tratamento. O codependente precisa se cuidar e precisa se tratar. Nós temos uma dinâmica de que cada reunião vem um palestrante e fala de um tema diferente. Os temas são sempre relacionados à dependência, ansiedade, depressão, trazendo ferramentas para que essas famílias possam lidar com a questão da dependência química. Quando nós falamos de dependência no grupo, nós estamos falando de todo tipo de droga. Né? A dinâmica é a mesma. Então, nós estamos falando do álcool, do cigarro, da maconha, do crack e de outras drogas que têm aparecido aí na nossa sociedade. Quando se fala de dependência, a gente está falando dos vícios e das compulsões, que hoje também atinge as nossas famílias. Então, assim, a dependência pela tecnologia, as compulsões, compulsão por compra, compulsão por comida, compulsão por jogos, compulsão por sexo, por relacionamento, que tem acabado aí com as nossas famílias. No GAFTA, nós temos um contrato de sigilo. Tudo que se ouve no grupo, fica no grupo. Então, assim, é um respeito. Quando a pessoa ela fala daquilo que é da vida dela, ela pode ficar tranquila que vai ficar ali, né? Então, a gente assume juntos ali aquele compromisso. Nós temos sempre uma leitura do Evangelho. O GAFTA, ele não prega religião. Todos são bem-vindos, pessoas de todas as religiões. A gente não prega nenhuma religião. O que nós fazemos? A leitura do Evangelho
prezando aí as questões morais e as questões éticas. Então, sempre que é feita a leitura do Evangelho, nós pedimos para que as pessoas sintam no seu coração aquilo que toca. Sempre é uma pessoa diferente que faz a leitura, sempre é uma pessoa diferente que faz a palestra também. Nós temos a prática de fazer o estudo dos 12 passos. Os 12 passos, então em janeiro a gente fez o estudo do primeiro passo, fevereiro o segundo passo e agora, março, aconteceria no grupo o estudo do terceiro passo. Os 12 passos para a recuperação é uma ferramenta utilizada nos grupos de anônimos. Eu faço, assim, sempre uma analogia, né? Falo que os 12 passos, ele é uma receita de bolo, sabe bolo de caixinha? O bolo de caixinha, ele vem lá tudo certinho que é pra gente fazer. Se fizer certinho, se colocar a quantidade de ingredientes certinho, se deixar lá no forno, né, a temperatura certinha, o bolo vai crescer, vai ficar perfeito. Então, os 12 passos é uma receita de bolo, que se a gente seguir certinho para nossa recuperação, vai dar tudo certo. Mas o que acontece? Nós normalmente não seguimos. Nós não seguimos a receita do bolo certinho, aí ou ele transborda, ou ele murcha, ou ele, fica meio grudento, não dá certo. Por quê? A gente quer fazer as coisas do nosso jeito, né? Então, hoje o terceiro passo fala sobre essa entrega ao poder superior. Então, quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, não dá certo. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa confiar, acreditar, entregar na mão do poder superior. Então, o primeiro passo, ele fala sobre admitir. Admitir o quê? Admitir que nós somos impotentes. Admitir que eu tenho uma dependência, admitir que eu sou dependente, admitir que eu sou codependente, admitir que eu tenho uma doença, admitir que eu preciso de ajuda. O que eu preciso admitir? Então, eu vou deixar para vocês essa reflexão do primeiro passo. O que eu preciso admitir? Então, admitir que eu preciso de ajuda, por exemplo. O segundo passo fala sobre a importância de entender que existe um poder superior. Então, tudo isso que nós estamos passando, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Ai, meu Deus, né? Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Ai, meu Deus, como será o nosso futuro? Ai, meu Deus, como que... Então, assim, acreditar que existe um poder superior. E esse poder superior é da forma como você o concebe. Eu não estou aqui para dizer, né, assim, como é, qual é a verdade, qual... Não, é da forma que você acredita, da forma que você o concebe. Né, da forma da sua crença, da sua doutrina, da sua religião, esse poder superior. Porque a programação dos 12 passos, ela não é uma programação religiosa, ela é uma programação que trabalha a questão espiritual, é diferente. Então eu não estou aqui para falar de religião, eu estou aqui para falar de alma, para falar de uma base espiritual, que é muito importante, porque na doença nós precisamos cuidar do físico, do mental e do espiritual. O terceiro passo, ele fala o seguinte: decidimos entregar nossa vontade e a nossa vida aos cuidados de Deus, na forma em que o concebíamos. Então, é muito interessante o terceiro passo, porque é o que mais nós precisamos trabalhar na nossa vida, principalmente nesse momento, que é entregar, é entender que o controle, ele não existe, que o controle ele é uma ilusão. Quando a gente acha que está no controle da situação, quando a gente acha que a gente controla tudo, né? Vem o universo e fala assim, olha, quem está no comando sou eu. As coisas elas vão acontecer da forma que eu quero. E esse universo, né? Então é esse Deus, esse poder superior da forma que cada um o concebe. Ah, Cileide, então eu tenho que entregar na mão de Deus e cruzar os braços e deixar as coisas acontecerem? Não, não é isso. Você precisa o quê? Nós precisamos fazer a nossa parte.
Só que nós precisamos confiar, entregar na mão do poder superior que as coisas vão acontecer. E vão acontecer da forma que tem que acontecer. Porque a gente fica ali, a gente às vezes entrega na mão do poder superior, só que a gente fica, puxando, a gente fica assim, não, mas eu quero desse jeito, se não for desse jeito eu não quero. E as coisas elas têm que acontecer do jeito que precisam acontecer. Então, ter esse entendimento e essa aceitação. A oração da serenidade, que também é uma oração universal, que é trabalhada nos grupos de apoio, nos grupos de autoajuda, ela fala muito isso, né? E é muito importante nesse período que nós estamos passando, essa oração, porque ela coloca pra gente que tem coisas que nós podemos mudar, tem coisas que nós não podemos mudar. E é um momento que nós precisamos de sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Saber aquilo que nos cabe e aquilo que cabe ao poder superior. Então, fazer a nossa parte e entregar ao poder superior aquilo que é dele. E ter aceitação. Então, a oração da serenidade, ela fala o seguinte: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar aquilo que eu posso. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Só por hoje funciona. Um dia de cada vez. Então, a mensagem que eu venho trazer hoje para vocês, família do GAFTA, família do Evoluir, para as pessoas que estão nos ouvindo agora e que também querem fazer parte da nossa família, né? Um dia de cada vez, só por hoje, né? Que amanhã é um outro dia, amanhã vai ser hoje de novo, então só por hoje, né? Vamos ter sabedoria, vamos confiar, vamos entregar, né? Fazer a nossa parte, mas entregar aquilo que é do poder superior e confiar. Então, força, fé e esperança.